Você sente essa dor, não sente? Essa que não tem nome, que aparece do nada, bem no meio da noite, quando o silêncio é tão pesado que quase dá para tocar. Ela não é uma dor física, mas arde por dentro, um vazio que parece ter sido construído tijolo por tijolo, ao longo de toda uma vida. Você está ali, deitado na cama, o celular na mão, e uma parte sua sabe que algo está faltando, mas não consegue dizer o que. É como se houvesse uma peça faltando no seu quebra-cabeça interno, e você passou anos tentando encaixar peças de outros lugares, sem sucesso. Você se sente exausto de correr, de provar, de buscar algo que nunca chega. Essa sensação de insuficiência, de estar sempre um passo atrás, sempre precisando mais, fazendo mais, sendo mais. É uma ânsia que nunca se sacia, não importa o que você conquiste, não importa o quanto você se esforce. Você alcança um objetivo, e por um breve momento há um alívio, mas logo a corrida recomeça, a busca por algo maior, mais impressionante. É um ciclo que parece não ter fim, e a cada volta, a exaustão aumenta, e a dor sem nome se intensifica. Eu sou o William, tenho 77 anos. E sim, eu conheço essa dor. Conheço cada fibra dela. Passei a maior parte da minha vida correndo exatamente como você, talvez até mais. Corri atrás de diplomas, de promoções, de dinheiro, de reconhecimento, de uma família perfeita, que parecia tirada de um comercial de margarina. Corri como se a minha vida dependesse disso, como se a minha própria existência só fosse validada se eu acumulasse mais e mais coisas, se eu fosse o melhor em tudo que me propunha a fazer. E, por muito tempo, acreditei que era exatamente isso que eu precisava fazer para finalmente me sentir completo. Eu não sou psicólogo, não sou coach, não tenho um método de 5 passos para te vender. Não tenho diplomas pendurados na parede que atestem o que vou te falar. A única credencial que eu tenho é o tempo. São 77 anos de vida vivida, de muitos erros, algumas poucas vitórias e, finalmente, de um entendimento profundo sobre o que realmente importa. Eu cheguei lá, no topo da minha montanha pessoal, com tudo que a sociedade dizia que eu precisava ter para ser feliz. E foi lá, no auge, que eu percebi a verdade mais devastadora: eu estava completamente vazio. A montanha estava lá, mas o ar no topo era rarefeito, e a solidão era imensa. E sabe o que é mais irônico? Foi só depois de ter tudo, de ter alcançado o sucesso, em todos os termos que meu pai me ensinou, que eu comecei a entender o que realmente tinha acontecido comigo. Foi um despertar tardio, doloroso, cheio de vergonha e culpa. Vergonha por ter levado tanto tempo para perceber, e culpa por ter repetido alguns dos mesmos padrões com as pessoas que eu mais amava. Mas esse despertar, por mais tardio que fosse, foi a coisa mais importante que me aconteceu. Ele me deu a chance de, finalmente, me reconectar com quem eu realmente era, antes de todas as expectativas e pressões. Nós fazemos isso. Eu fiz. Você, talvez, também esteja fazendo agora, sem perceber. Você aceita migalhas de afeto, de atenção, de validação, porque é o que você aprendeu a aceitar. Você se acostumou a viver de pouco, a achar que o amor é uma recompensa que precisa ser conquistada, e não um direito inato. Você se esgota buscando a aprovação de pessoas que, no fundo, nunca vão te dar o que você realmente precisa, porque elas mesmas não têm para dar. E essa busca incessante te deixa exausto, com uma raiva contida que você não sabe de onde vem, mas que borbulha ali, no fundo do estômago. Esse vazio que você sente, essa dor sem nome, essa culpa que te persegue, são ecos de uma infância onde o amor era condicional. Você se sente invisível, não é? Como se, a menos que você estivesse fazendo algo notável, você simplesmente não existisse para aqueles que deveriam te ver e amar incondicionalmente. Essa invisibilidade é uma das piores feridas, porque ela te ensina a acreditar que seu valor está fora de você, no que você produz, no que você conquista, e não em quem você é. E essa lição, aprendida tão cedo, te acompanha por toda a vida, moldando suas escolhas e seus relacionamentos. O meu pai era um homem de poucas palavras e muitas expectativas. Lembro-me dele dizendo, quando eu tinha uns 7 anos e trouxe para casa um boletim com notas excelentes: "Isso é o mínimo, William." Não fez mais que a sua obrigação. Nunca um parabéns, um abraço. Apenas a constatação fria de que eu tinha cumprido o esperado. E se eu não cumprisse? Aí sim, a atenção vinha. Uma atenção carregada de decepção, de frases como: "Você é um fracasso, William", ou "Não sei onde você vai parar." Eu aprendi que o amor, ou o que eu achava que era amor, era uma moeda de troca. Algo que eu precisava merecer, a cada dia, a cada conquista.
Eu queria desesperadamente que ele me visse. Que ele me dissesse que eu era bom o suficiente, que eu era amado. Mas ele nunca disse, eu te amo. Nem uma vez. Ele dizia, seja um homem, o homem não chora, engole o choro. E eu engolia. Engolia a tristeza, a raiva, a frustração. Engolia tudo, até que não sentisse mais nada. Eu me tornei um mestre em esconder o que sentia, em apresentar uma fachada de força e invulnerabilidade. Aos 10 anos, eu já tinha decidido que seria o melhor em tudo, para que ele não tivesse escolha a não ser me admirar. Para que, finalmente, eu pudesse sentir que eu existia para ele. Essa busca por validação externa se tornou o motor da minha vida. Eu pensava, se eu tiver o carro mais caro, a casa maior, o cargo mais alto na empresa, então ele vai me vereador. Então eu serei digno. Então eu serei amado. Eu me formei em engenharia, montei minha própria empresa, trabalhei incansavelmente, 14, 16 horas por dia. Minha mesa era sempre a mais organizada, meus relatórios os mais completos, minhas metas sempre superadas. Eu era o exemplo, o homem de sucesso, que todos admiravam. Era o que eu achava que ele admiraria. Eu me lembro de um dia específico, eu tinha uns 45 anos. Minha empresa tinha acabado de fechar um contrato milionário, o maior da nossa história. Eu estava no meu escritório, no último andar de um prédio espelhado, olhando para a cidade lá embaixo. O telefone tocou, era o meu pai. Eu pensei, é agora. Ele vai finalmente dizer que está orgulhoso. Ele me parabenizou, sim, com a voz de sempre, distante, quase protocolar. E então, ele disse, agora não vá se acomodar, William. Tem muito chão pela frente. Naquele momento, enquanto a cidade brilhava lá fora e o telefone voltava para o gancho, eu senti um vazio tão grande que parecia que o ar tinha sido sugado dos meus pulmões. Eu tinha tudo. Tinha o dinheiro, o prestígio, o poder. E não sentia absolutamente nada. Nenhuma alegria, nenhuma satisfação duradoura. Apenas um desapontamento profundo, uma sensação de que a linha de chegada não existia. Que eu estava condenado a correr para sempre, sem nunca alcançar o que eu realmente buscava, a sensação de ser suficiente, de ser amado pelo que eu era, e não pelo que eu fazia. Aquele padrão, o de buscar fora o que faltava dentro, se repetiu em cada área da minha vida. No meu casamento, eu buscava na minha esposa a validação que nunca tive do meu pai. Eu a sobrecarregava com minhas expectativas, com a necessidade de ser visto, de ser elogiado. E quando ela não correspondia, ou não conseguia preencher aquele buraco, eu me sentia ainda mais sozinho, ainda mais invisível. Eu não conseguia dar a ela o amor incondicional que ela merecia, porque eu mesmo não sabia o que era isso. Meu amor era uma transação, um espelho das minhas próprias carências. Com os meus filhos, a culpa me consome até hoje. Eu os amava, é claro. Mas o meu amor era pesado. Eu queria que eles fossem os melhores, que tivessem sucesso, que me dessem o orgulho que eu ansiava. Sem perceber, eu reproduzia a mesma pressão, as mesmas expectativas que meu pai colocou em mim. Eu cobrava, eu apontava falhas, eu elogiava o resultado, mas raramente o esforço, ou a pessoa por trás do esforço. Eu não sabia como ser um pai que simplesmente estava lá, presente, sem um objetivo, sem uma agenda. Eu era um pai que amava, mas que também exigia, e isso gerou uma distância silenciosa entre nós. Minhas amizades também eram superficiais. Eu me cercava de pessoas que admiravam meu sucesso, que viam em mim o homem forte que eu me esforcei tanto para ser. Mas a intimidade, a vulnerabilidade, a conexão real, isso eu nunca consegui construir. Eu tinha medo de ser visto de verdade, de que eles descobrissem o vazio por trás da fachada. Então, eu mantinha todos a uma distância segura, trocando favores, conselhos, mas nunca o coração. E a solidão, mesmo no meio de muitas pessoas, era minha constante companheira. Eu era o amigo de sucesso, mas nunca o amigo de verdade. Eu vi isso acontecer com outros homens também. Meu amigo Ricardo, da minha idade. Ele ainda está correndo. Tem 78 anos e continua indo para o escritório todos os dias, mesmo tendo dinheiro suficiente para 10 vidas. Ele tem 3 casas, carros de luxo, mas a expressão dele é de alguém que está sempre sob pressão, sempre buscando o próximo negócio, a próxima validação. Ele está sempre ocupado demais, para sentar e apenas conversar, para realmente olhar para a vida que construiu. Ele não consegue parar, porque parar significaria encarar aquele vazio que ele também carrega. E tem o José. O José era meu concorrente na empresa, um homem que também foi bem-sucedido.
Mas aos 60 anos, ele vendeu tudo, comprou uma pequena chácara no interior e começou a plantar. No começo, eu achava que ele tinha enlouquecido. Mas quando eu o visitei, anos depois, vi uma paz nos olhos dele que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele não falava de dinheiro, de negócios. Falava da terra, das plantas, do tempo. Ele tinha encontrado a suficiência em coisas simples, em estar presente no momento, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Ele me mostrou que era possível parar de correr. A paz do José me fez repensar tudo. Eu achava que liberdade era ter o poder de fazer o que quisesse, sem restrições. Mas descobri que a verdadeira liberdade não é ter mais, é precisar de menos. É a liberdade de não ser refém das expectativas, nem das minhas, nem das dos outros. É a liberdade de ser quem você é, sem máscaras, sem a necessidade de performance. É a liberdade de não precisar de aplausos externos para se sentir digno de existir. É a liberdade de simplesmente ser, sem ter que provar nada. Suficiência não é sobre o que você acumula, mas sobre o que você sente dentro de si. É a certeza de que você já é completo, mesmo com suas falhas, com seus erros. É a aceitação de que você não precisa ser perfeito para ser amado, para ser valioso. É a capacidade de olhar para si mesmo e dizer: eu sou suficiente. Eu sou digno de amor e de paz. É uma sensação que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. É um estado de espírito, não um estado de conta bancária. E essa sensação é o antídoto para o vazio. Estar presente, então, não é apenas estar fisicamente em um lugar. É estar mental e emocionalmente ali. É dar sua atenção plena para quem está com você, para o que você está fazendo, para o que você está sentindo. É desligar o piloto automático da vida e realmente experimentar cada momento. É sentir a textura do café na sua mão, o cheiro da chuva, a risada do seu filho. Sem pensar no próximo e-mail, na próxima reunião, na próxima conta a pagar. É viver o agora, porque é a única coisa que realmente existe. E é a única forma de se reconectar com a sua própria vida. A solução externa nunca funcionou para mim, e não vai funcionar para você, porque o problema não está lá fora. O problema é interno, é a ferida da invisibilidade, da falta de amor incondicional na infância. Essa ferida cria um medo profundo de parar, de olhar para dentro. O medo de que, se você parar de correr, de provar seu valor, você será rejeitado, esquecido, ou pior, que você finalmente terá que encarar o quão vazio você realmente se sente. Esse medo é o que te mantém na roda do hamster, correndo sem parar, buscando algo que nunca pode ser encontrado em uma promoção, em um carro novo, ou na aprovação de alguém que nunca te deu o que você precisava. Esse mecanismo do medo te aprisiona. Ele te faz acreditar que a sua segurança, a sua felicidade, dependem de uma performance contínua. Ele alimenta a raiva contida, a frustração de nunca se sentir bom o suficiente, por mais que você se esforce. Ele te impede de questionar o porquê de você estar fazendo tudo isso, para quem você está fazendo. E enquanto você não parar, não olhar para esse medo, ele vai continuar te controlando, te empurrando para mais e mais conquistas vazias, e te mantendo longe da paz que você tanto anseia. Eu sei que é assustador. Parar e olhar para dentro é a coisa mais corajosa que um homem pode fazer. Mas é a única forma de quebrar esse ciclo. Você não está sozinho nessa. Muitos de nós, homens, carregamos essa mesma dor, essa mesma vergonha. É um legado silencioso que herdamos, e que, sem perceber, passamos adiante. Mas você tem o poder de quebrar esse ciclo, de fazer diferente, de se dar o amor e a validação que você nunca recebeu. Não é tarde para começar a olhar para o menino que você foi, com compaixão e entendimento. Permita-se sentir essa dor. Permita-se sentir o vazio. Permita-se sentir a raiva e a culpa. Elas são sinais de que há algo em você que precisa de atenção, de cuidado. Não as ignore mais. Não as enterre sob mais trabalho, mais dinheiro, mais distrações. Olhe para elas, converse com elas. Comece pequeno. Pare por 5 minutos hoje e apenas sinta o que está dentro de você. Sem julgamento, sem a necessidade de consertar. Apenas sinta. Essa é a primeira e mais importante conversa que você precisa ter, com você mesmo. A verdade é que você já é suficiente. Você sempre foi. Nenhuma conquista externa pode te dar o que você já possui. Apenas o silêncio, a quietude e a coragem de olhar para dentro podem revelar isso. E quando você encontrar essa suficiência, essa paz, você finalmente entenderá que a corrida acabou. Que você pode, enfim, descansar.
E que o amor que você tanto buscou lá fora, sempre esteve esperando por você, dentro de você. Se você sentiu que esta conversa tocou em algo profundo dentro de você, se você reconheceu essa dor sem nome, saiba que você não está sozinho. Há muitos homens por aí, exatamente como nós, correndo sem parar, sentindo o mesmo vazio. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que você vê correndo sem parar, buscando algo que nunca encontra, eu te peço, compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, não para o canal, mas para ele, para que ele também tenha a chance de parar, de respirar, e de finalmente começar a olhar para dentro. Talvez seja o empurrão que ele precisa para começar o próprio despertar. A vida é muito curta para viver correndo atrás de sombras.